Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de latim. Na primeira aula nós tratamos sobre o alfabeto, seus vários conceitos, suas várias peculiaridades, histórico e tudo mais. Agora nós iremos tratar sobre pronúncia, que é um tema muito importante em se tratando aí do estudo da língua latina, principalmente porque nós utilizamos a pronúncia a todo momento ao falar as palavras. Então é importante você conhecer a pronúncia que você vai adotar, a pronúncia que você acha que é conveniente e entender também os vários aspectos, né? Normalmente, quando se estuda a pronúncia, a gente já começa vendo ali como se aplica, né, cada som, cada palavra que deve ser pronunciada, etc. Mas aqui, como o objetivo é aprofundar, é apresentar os aspectos teóricos para que você possa entender a razão de adotar determinada pronúncia, nós iremos primeiramente nessa aula tratar sobre os aspectos teóricos e as razões, as fundamentações que levaram a surgimentos aí dos vários tipos de pronúncia que nós temos atualmente. Então nós vamos apresentar o aspecto teórico para em seguida depois apresentarmos a prática mesmo de como pronunciar as palavras, etc. Então a nossa fundamentação aqui vai ser apresentar a bibliografia, apresentar o histórico e apresentar tudo que é interessante em se tratando de pronúncia, né? E é um tema muito relevante, né, que está em torno aí com questões políticas, religiosas, teóricas, envolve muito debate de vários séculos sobre a pronúncia. Qual a verdadeira pronúncia do latim? Como nós devemos pronunciar as palavras dessa língua que é tão antiga e tão interessante? Por exemplo, nós temos aí o título, né? Como que você lê esse título aí? Existem várias formas de se pronunciar o latim. Você pode pronunciar como o próprio português mesmo, né? A própria língua portuguesa. Então, se a gente lê como a gente lê as palavras em português, provavelmente nós iremos ler de linguae latinae pronunciatione. Né? Essa seria a nossa pronúncia tradicional, a pronúncia do português. Mas nós temos também a pronúncia italiana, ou também chamada pronúncia eclesiástica, né? De linguae latinae pronunciatione. Temos também a pronúncia considerada reconstituída, considerada restaurada ou clássica, né? De linguae latinae pronunciatione. Então, existem várias formas de se pronunciar, cada uma com suas peculiaridades, mas nós vamos apresentar, então, as origens, os aspectos introdutórios sobre a pronúncia da língua latina. Então, nós temos aqui as pronúncias mais comuns atualmente, né? Quais são as pronúncias que são mais utilizadas entre os estudiosos, na igreja e tudo mais? São três pronúncias, né? A pronúncia tradicional ou nacional ou natural, a pronúncia romana ou eclesiástica ou italiana e a pronúncia reconstituída ou acadêmica ou artificial. A pronúncia tradicional ou nacional ou natural é aquela que cada país adota, né? Cada país de acordo com a sua própria língua. Então, por exemplo, nós que somos do Brasil falamos português, pronunciamos o latim de acordo com o estilo, o jeito que a gente pronuncia as palavras em português quando a gente lê os textos. Na pronúncia romana, ou eclesiástica ou italiana, adota-se a pronúncia conforme os italianos pronunciam, justamente pelo fato de que a Igreja Católica, em sua ampla maioria, especialmente nos cantos gregorianos, adota essa pronúncia, por isso que é chamada de pronúncia eclesiástica, né? E temos a pronúncia reconstituída, ou acadêmica, ou artificial, que é uma pronúncia desenvolvida, especialmente no meio acadêmico, a partir do século XIX, que tenta restaurar, reconstituir a pronúncia que era falada no período aí considerado clássico da língua latina, né? no final aí do século I a.C., início do século I depois de Cristo. Então, temos aí essas três formas. Evidentemente que existiram várias outras formas de se pronunciar o latim, não vou entrar no mérito nas questões quanto a essas outras pronúncias, mas essas três que nós temos aí são as principais e recorrentes atualmente, né? Então veja, né, que com cada uma dessas pronúncias nós temos aí formas diferentes de falar, né? Como eu já dei o exemplo inicialmente, né, de linguae latinae pronunciatione, é a pronúncia reconstituída, de lingue latine pronunciatione é a pronúncia romana ou eclesiástica, e a pronúncia tradicional, como nós falamos em português, né? Então temos essas pronúncias. Vamos falar um pouco sobre inicialmente a pronúncia tradicional, ou nacional ou natural, que é o tipo de pronúncia mais antiga, né? Então, como nós podemos falar
que com certeza que nós temos aí a chave para entender uma pronúncia do latim, porque já se passaram vários anos desde que essa língua surgiu no mundo, depois foi falada, depois foi esquecida, e como que a gente sabe falar o latim, sendo que é uma língua considerada morta, uma língua que já não se fala com pessoas nativas em um determinado país, etc., né? Justamente porque naquela época também não havia como gravar a voz das pessoas, as pronúncias. Então, fazendo análise de textos, análise de fontes, é que se chega a reconstituir essas pronúncias. Então, nós temos aqui as fontes para saber a pronúncia do latim, que inicialmente nós temos o estudo das fontes latinas e o estudo comparativo. Primeiramente, aí, nós temos dentro do estudo das fontes latinas declarações de gramáticos latinos e outros autores sobre a pronúncia do latim, ou seja, havia escritores que escreviam sobre gramática na época em que se falava ainda o latim. Então lá eles colocam e mencionam como pronunciavam as palavras, e isso é utilizado como fonte. Segundo, nós temos as conversões ortográficas do latim, que é, por exemplo, aí, erros, né, que eram cometidos por escribas ou inscritos, né, e nesses próprios textos era dito, né, que a forma correta de se escrever é dessa forma, tal. Trocadilhos, jogos de palavras, etimologias antigas, estrutura interna do próprio latim, por exemplo, a estrutura métrica, tudo isso aí está dentro do próprio texto latino, do próprio texto dos escritores que falavam latim naquela própria época. Né? Então, assim como nós temos os gramáticos do português hoje, na época que se falava latim também tinha seus gramáticos. Então, a partir desses textos, nós podemos extrair várias informações sobre pronúncia. Para além disso, nós temos o estudo comparativo, que é estudar, por exemplo, as evidências históricas, né, comparando as línguas, especialmente se tratando de línguas indo-europeias, quanto à representação de palavras latinas em outras línguas, e além disso, tratar sobre o desenvolvimento posterior nas línguas românicas, né, que são as línguas que são originadas do latim, né, o francês, espanhol, italiano, português. Fazer um comparativo com essas línguas para verificar o que é de semelhante entre elas em se tratando de pronúncia. E assim podemos, então, reconstituir a pronúncia. Então, essas são essas fontes que podem ser verificadas como sendo as fontes para saber a pronúncia do latim. Então, inicialmente, agora vamos tratar da pronúncia tradicional ou nacional. Essa pronúncia ela é muito comum, foi bastante comum, especialmente até o início do século XX, né? Desde que o Império Romano, no mapa aí você pode ver que ele dominou várias regiões da Europa e do norte da África, e isso trouxe influência linguística. Né? Cada região dominada pelo Império Romano acabou assimilando também a fala da língua latina, né? como por exemplo, aí Portugal, né? Espanha, do qual nós somos originários aí, se tratando da língua portuguesa e da língua espanhola. Temos a França e a própria Itália, né, que já é o berço. Temos ali mais ao norte a Inglaterra. Então cada região dessa foi dominada durante um determinado período do Império Romano. E elas trouxeram justamente influências linguísticas a ponto aí de gerar as chamadas línguas neolatinas. Né? Então nós temos aqui nesse mapa, mapa das línguas que são originárias aí do latim. Nós temos o francês, o occitano, o espanhol, francês, o italiano, romeno, dentre outros, aí, a língua sarda. Então veja que várias línguas se originaram do latim. O que o estudioso faz é fazer um comparativo dessas línguas e verificar como elas todas são derivadas e originárias do latim. Há palavras, há jeitos que são próximos de se pronunciar em alguns aspectos. Então, o comparativo que deve ser feito para saber a pronúncia do latim com base nas línguas que são as filhas ou netas do latim. Né? E aqui nós temos aqui um pequeno gráfico aí que você pode verificar como se fosse a árvore genealógica da língua latina. Né? Lá no topo nós temos o latim, que temos a origem do latim clássico, latim vulgar, latim eclesiástico. O latim vulgar ele foi mudando conforme o tempo. Né? O latim vulgar é o latim falado pelo povo mesmo. Né? A língua vulgar, o jeito comum das pessoas falarem. E tinha o latim clássico, o latim mais erudito, que era aquele utilizado, né, pelos escritores, pelos intelectuais. Então, assim como existe hoje essa diferença também, né, das pessoas que escrevem livros com português mais elaborado, existem as pessoas que falam português de forma comum, até mesmo com
várias diferenciações em se tratando aí, de vocabulário, de forma de pronunciar. Então, com o passar do tempo, o latim vulgar foi se modificando e foi se distanciando do latim clássico conforme o tempo foi passando. E com isso que foram surgindo as línguas chamadas românicas ou neolatinas, né? Então, tudo isso aí até chegar ali embaixo, né, de tudo o português, né, a última flor do Lácio, como já diziam os antigos aí. Então, temos várias línguas que têm origem justamente com o latim, decorrência desses aspectos históricos, né, do predomínio aí do Império Romano. E nós temos aqui que várias palavras são dessas línguas, né, originárias aí do latim. Por exemplo, o espanhol, ele tem o léxico originado do latim em 70% a 80%, ou seja, 70% a 80% do espanhol é constituído de palavras que têm origem no latim. No catalão, 70% e 80%, né, no francês, 70% a 80%, na língua romena, 45%. No inglês, por incrível que pareça, né, o inglês tem muita influência do latim, 29% são palavras derivadas do latim e outras 29% são palavras derivadas do francês, que é justamente também derivado do latim. Então, alguns dizem que cerca de 60% do vocabulário do inglês é derivado do latim. Bem interessante isso, né? Apesar de ser considerada uma língua germânica, o inglês, por causa da sua estrutura e vários outros aspectos, né? O alemão, ele tem 5,6% originário aí do latim, né? Então, veja que há toda uma questão de utilizar o vocabulário já da língua latina, tendo como origem a língua latina. Então, verificando esses vocabulários, essas questões que são parecidas, os estudiosos fazem as suas análises quanto a pronúncias, né? E aqui temos o português, né? O português é uma espécie de latim, assim como o espanhol, o francês, o italiano. Por quê? Quando a língua portuguesa começou a ser escrita, nos fins do século XII ou início do século XIII, seu léxico reunia cerca de 80% de palavras de origem latina e outros cerca de 20% de palavras pré-romanas, germânicas e árabes. Então, segundo essa informação aqui do José Carlos de Azeredo, né, quase 80% das palavras do português, nos primeiros momentos, né, ainda na Idade Média, quando estava sendo escrito, ele tinha essa origem do latim. Né? E após esse período inicial, o português ele teve novos acréscimos, evidentemente por aspectos históricos, né? Especialmente no Brasil e na África, várias palavras aí de origem das línguas africanas, das línguas indígenas, até mesmo do inglês, por exemplo, e outras línguas, né? Mas a grande maioria, então, do vocabulário do português ele permanece sendo derivado do latim, né? Em torno de 70% a 75% do nosso vocabulário. Então, isso facilita muito para que nós possamos aprender a língua latina, vez que o nosso vocabulário é muito similar ao latim. Temos aqui, por exemplo, um comparativo das próprias línguas, a inteligibilidade mútua entre essas línguas românicas, ou seja, o quanto nós podemos entender de cada uma dessas línguas, né? Então, no português aí, ó, quando a gente conversa com uma pessoa que fala catalão, nós conseguimos entender mais ou menos 88%. Com alguém que fala galego, nós entendemos 94%. O galego é quase o português, né? Quando nós escutamos um italiano conversando, nós conseguimos, dependendo da forma como é falado, entender cerca de 84%. O espanhol, nós conseguimos entender cerca de 95%. O francês, 80%. Temos aí, dentre outros, né, o romance, né, nós podemos entender 74%, o romeno, 71%. O português é a nossa própria língua, o occitano, 81%, e a língua sarda, né, o sardo, 79%. Então, veja que nós podemos entender outras línguas, não completamente, evidentemente, mas nós podemos entender muitas palavras. Né? Vocês já devem ter testado isso, né, de escutar espanhol e perceber que consegue compreender muito do que é falado por um espanhol, né, ou por um mexicano, alguém que fale a língua espanhola ou castelhano. Então veja que é interessante, né? Nós temos essa proximidade com essas línguas latinas derivadas justamente da mesma família, né? Aqui temos um comparativo, né? Temos aí no latim, por exemplo, hominem, no italiano, uomo, no espanhol, hombre, no português, homem, no francês, homme e no romeno, homme. Então, repare que as palavras elas são parecidas até no seu som. Então, fazendo essas comparações, nós podemos determinar como é que se pronunciava o latim. Isso é algo muito interessante, especialmente com os estudiosos
da linguagem comparativa, né, a gramática comparativa das línguas, né? Então, bem interessante o trabalho que esse pessoal faz, né? E um trabalho que é muito interessante é o do Mario Andrew Pei, né? Ele que nasceu em 1901, faleceu em 1978. Em 1949, ele verificou os graus de modificação fonológica das vogais das línguas românicas em relação ao latim clássico. Então ele pegou aquilo que tinha de informação quanto ao latim clássico, né, as informações da gramática, dos textos que existiam, da pronúncia reconstituída, e comparou com as línguas neolatinas, para saber o quão era próximo em se tratando aí da mudança fonológica, da mudança da pronúncia em se tratando das vogais. E ele estabeleceu aí essa porcentagem que a língua sarda, né, que é falada em uma ilha próxima à Itália, apenas 8% foi modificado, desde que era o latim até se tornar a língua sarda, né, ou sardenha. Né? O italiano se modificou apenas 12%. O espanhol já começou a modificar mais, né, 20%, o romeno 23%, o occitano 25%, e o português mudou 31% do que era em relação ao latim, e o francês 44%. Então, fazendo esse comparativo, percebe-se que a língua sarda, né, a língua falada na ilha, né, da Sardenha, ela é a mais bem preservada em se tratando de pronúncia, né, e em seguida o italiano. Então, por isso, muitos fazem comparativos e utilizam a língua sarda como um bom exemplo para se pronunciar o latim, né? Outros utilizam o italiano. Mas essas duas línguas, tanto o sardo quanto o italiano, são mais próximas das pronúncias que eram faladas aí do próprio latim mesmo. Enquanto que essas outras línguas, espanhol, romeno, occitano, português e francês, se modificaram ao longo do tempo por questões de distância, histórica, etc. Né? Então é interessante saber isso. Agora vamos tratar sobre a pronúncia reconstituída do latim clássico. Então nós vimos que a pronúncia tradicional ela é aquela utilizada em cada país, né, em cada região, de acordo com o tipo de pronúncia que aquela pessoa queria falar. Então, por exemplo, o inglês, um britânico, ele pronuncia conforme ele lê no próprio inglês mesmo. O espanhol, ele vai pronunciar conforme o próprio espanhol, e o italiano pronuncia conforme o italiano. Mas nós temos a pronúncia reconstituída do latim clássico, que é uma tentativa de pronunciar não conforme cada país, e sim de acordo com o que era realmente falado pelos clássicos latinos, especialmente ali no início, no final do século I, mais ou menos, né, início do século I também, depois de Cristo. Então, temos a pronúncia reconstituída, que é um trabalho acadêmico, né? Os estudiosos comparativos, eles fazem um estudo sobre o latim para tentar estabelecer essa pronúncia, por isso que o nome é reconstituída. É uma tentativa de voltar a ter uma pronúncia do latim clássico. Então temos aqui, após o período clássico, paralelamente, a literatura latina se atrofia, por falta de letrados que possam escrever em latim e de leitores que conheçam latim. Então o latim ele poderia ter caído no esquecimento, mas ele foi salvo pela Igreja Católica, que fez a escolha pelo latim e não pelo grego. Então houve esse breve momento aí da história, né, que houve o declínio dos estudos do latim, mas a Igreja resolveu preservar, especialmente aí na sua liturgia, nas suas obras sagradas, especialmente aí no momento em que o São Jerônimo ele faz a tradução da Bíblia para o latim vulgar, e a partir disso a língua latina se conserva como sendo a língua da igreja, e depois, posteriormente, com a criação das universidades, como a língua dos intelectuais. Então, do século II ao século XVI, o latim, apesar de ser uma língua morta, ele continua sendo a única língua escrita na Europa Ocidental. Os eruditos, religiosos e juristas optam continuamente às fontes, né? Seja para emprestar uma palavra latina e até mesmo uma palavra grega por intermédio do latim, seja para cunhar um novo termo. Então, os cientistas, por exemplo, né, fazem os termos científicos, quando descobre, por exemplo, um novo tipo de espécie, né, ele coloca aí um nome em latim. Né? O próprio ser humano, dentro dessas classificações, né, é chamado de Homo sapiens sapiens. Né? Então veja que há essa questão interessante aí, quanto à utilização do latim entre os intelectuais e na igreja também. Inclusive, nas próprias universidades, era uma exigência para ingressar nas universidades o fato de saber a língua latina.
Então não era só uma questão eclesiástica, era uma questão dos intelectuais, né? Por exemplo, aí na Universidade de Harvard, que não era uma universidade naquele período, no século XVII, uma universidade que era católica, mas que tinha certas exigências quanto ao latim. Então, dentro das primeiras regras, para entrar na Universidade de Harvard, você precisava saber o latim, né? Então, como diz o texto aí, né? Quando qualquer estudioso for capaz de compreender Túlio, no caso aqui é Cícero, né? Ou semelhante ao autor do latim clássico extempore, e improvisar e falar o verdadeiro latim em verso e prosa, suo ut aunt Marte, estar, como dizem, em seus próprios pés, e declinar perfeitamente os paradigmas de substantivos e verbos da língua grega, que ele então, e não antes, seja capacitado de admissão na faculdade. Então, só podia entrar na Universidade de Harvard no século XVII quem soubesse falar e entender o latim claramente, né? Bem interessante isso. E dentro desses estudiosos, né, nós temos aqui o Desiderius Erasmus Roterodamus, Erasmo de Roterdã. Ele foi um dos primeiros a pensar quanto à pronúncia do latim, porque, como eu mencionei, prevalecia na Europa, né, e no mundo a pronúncia utilizada para cada região. Cada região. Então, se a pessoa era holandesa, ela pronunciava o latim conforme o holandês. Isso causava muita confusão, porque quando os intelectuais se reuniam para conversar, para tratar sobre alguma coisa em latim, muitos não conseguiam entender. Imagine, por exemplo, o latim sendo pronunciado por um francês que conversa com um alemão. O que iria sair daquilo? Não teria como compreender muitas vezes. Então, o próprio Erasmo de Roterdã, que ele era um filósofo, um padre católico, teólogo holandês, humanista, renascentista, ele viajou por toda a Europa. Ele viajou, foi para Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, conheceu toda a Europa. Então ele pôde perceber que existia essa dificuldade até mesmo das pronúncias. Então ele trouxe essa ideia, de que ele deveria reunir regras para estabelecer basicamente a pronúncia conforme era falada no período mais clássico. Então, por isso, ele publicou a obra em 1528, De Rectere Latini Graecisque Sermonis Pronunciatione. Então, veja que ele queria fazer a pronúncia do latim e do grego e escrever essa obra, Ele era um amigo, do São Thomas More, escreveu o próprio livro Elogio da Loucura, dedicado a ele, E ele visitou a Universidade de Cambridge, entre os anos de 1509 e a 1514, e suas ideias elas foram uma influência posterior para os estudiosos da Universidade de Cambridge, como nós veremos mais adiante. Então, Erasmo de Roterdã foi aquele que pensou nisso, nessa questão da pronúncia. Ele se tornou padre em 1492, e a vida de Erasmo ela mudou dramaticamente quando ele se tornou secretário de Henry de Bergen, que era bispo de Chambray, que ficou impressionado aqui com sua habilidade em latim. Então o bispo permitiu que Erasmo viajasse para Paris, na França, para estudar literatura clássica e latim, e foi lá que ele conheceu o humanismo renascentista. Então é um grande homem, grande intelectual na sua época, porém muito controverso, porque ele tecia certas críticas em relação à igreja de seu tempo. Muitas pessoas até diziam que ele iria se tornar protestante, mas depois ele entrou em conflito até mesmo com Martinho Lutero, mas Martinho Lutero, na época, tinha um certo respeito por Erasmo de Roterdã, mas esse se permaneceu ainda fiel à igreja, porém crítico aos erros da época da igreja. E então ele pretendia ter aí uma pronúncia correta, como dizem, De Recta Latine, Outros que foram influenciados aí por Erasmo de Roterdã, temos aí o Justus Lipsius, que ele era um filósofo e humanista flamengo, que é hoje a região da Bélgica, Lipsius escreveu uma série de obras destinadas a reviver o antigo estoicismo de uma forma que fosse compatível com o cristianismo. E no final de sua vida, ele foi professor de latim na Universidade de Louvain. E ele teve acesso a diversos manuscritos em latim, quando ele esteve na Itália, teve acesso aos documentos ali da igreja, e foi inspirado então em Erasmo de Roterdã, que ele escreveu o livro De Recta Pronunciatione Latine Lingue Dialogus, ou De Recta Pronunciatione Latinae Linguae Dialogus, depende da pronúncia. Mas ele faz aí, assim como Erasmo de Roterdã fez uma obra em que havia diálogos. Então, uma pessoa conversando com a outra sobre as pronúncias do latim. Ele também fez nesse mesmo estilo. Não era um manual com várias regras.
era um diálogo, como se fosse um diálogo filosófico, né, ou filológico, sobre a pronúncia, onde uma pessoa, um personagem, conversava com o outro nessa questão do diálogo, como se fossem os diálogos de Platão. Então é bem interessante essas obras aí do Erasmo e do Lipsius. Então, o Erasmo de Roterdã, como eu mencionei, ele viajou para Cambridge e ele trouxe influências lá na Universidade de Cambridge, né? Os professores de Cambridge, Thomas Smith e John Shecklett, eles tentaram formar a pronúncia reconstituída lá na Universidade de Cambridge. Em julho de 1542, né, alguns anos depois que o Erasmo de Roterdã já passou por lá, o bispo então Stephen Gardner, como chanceler da Universidade de Cambridge, ele emitiu seu edito, né, de que os sons habitualmente usados para a pronúncia do grego ou latim não deveriam ser alterados por ninguém. E deu uma lista, então, com explicações fonéticas, ele pronunciou penalidades severas e potencialmente, né, excludentes em todos os níveis de hierarquia acadêmica para aqueles que violassem essa decisão, e depois escreveu ao vice-chanceler exigindo que o seu decreto fosse observado. Então, ou seja, professores de Cambridge queriam fazer a pronúncia reconstituída, mas o bispo Stephen Gardner disse que não, estabeleceu essa regra que não deveria haver essa pronúncia reconstituída, que na verdade os ingleses utilizavam a pronúncia inglesa, né? Então ele quis preservar a pronúncia inglesa. Era um período conturbado da história da Inglaterra, né? Então Sheik, ele, como um dos principais alvos a essa desaprovação do bispo Gardner, ele entrou com uma correspondência de 7 cartas com ele, mas o bispo permaneceu inflexível. Então é interessante dizer, né, que a própria Universidade de Cambridge, já no século XVI, já queria apresentar regras de pronúncia conforme os modos clássicos, mas esse bispo Stephen Gardner ele proibiu que os estudiosos utilizassem algum tipo de pronúncia reconstituída. Então nós temos aqui a própria decisão, né, do próprio bispo aqui, que eu colhi para vocês verem aqui. Eu sempre faço essas pesquisas, né, com base nas próprias fontes diretas. Então por isso vocês vão ver aqui as informações colhidas propriamente de onde elas foram emitidas, né, como por exemplo aqui esse documento, onde o bispo aqui ele proíbe a utilização de uma pronúncia reconstituída na Universidade de Cambridge. Temos aqui John Caius. Ele foi médico inglês e segundo fundador do atual Conville and Caius College em Cambridge. Então mais influência da Universidade de Cambridge. Ele também tentou fazer uma pronúncia latina. Alguns anos depois da decisão do próprio bispo Gardner de proibir a pronúncia reconstituída, o John Caius ele continuou com isso. Então ele escreveu um livro, né, De Pronunciatione Graecae et Latine Lingue, cum inscriptione nova libellus. Então veja que ele coloca aí a pronúncia grega e latina, né, conforme uma nova forma que ele estava apresentando de pronúncia. Então ele foi médico do rei Edward VI e também da rainha Mary, né, e também Elizabeth. Dessa posição ele foi demitido em 1568 por causa de sua adesão à fé católica romana. Ele foi acusado de manter secretamente uma coleção de ornamentos e vestimentos para uso católico romano. Os últimos foram encontrados e queimados no tribunal da faculdade. Então, veja que ele foi acusado de se tornar católico, né? Porque naquela época existia a controvérsia aí do rei Henrique, né? E que formou a igreja anglicana. Então, ele foi depois deposto aí de seu cargo, né? E justamente pelo fato de ter se mantido fiel como católico, né? Temos também aqui o Theodorus Beza, né? Beza ele sucedeu Calvino, ele era um reformista calvinista, né? Então sucessor de Calvino, e ele foi líder espiritual da República de Genebra e como foi originalmente fundada, né, pelo próprio João Calvino. Em 1548 ele publicou uma coleção de poesia latina, né, que é a Juvenilia, que o tornou famoso e foi amplamente considerado um dos melhores escritores de poesia latina de seu tempo. Então veja que existia duas correntes entre os protestantes, né? Aqueles que queriam abandonar completamente o latim e só utilizar as línguas nacionais, e existia também aqueles que eram intelectuais, como o Theodorus Beza, que visavam estudar e continuar utilizando a língua latina, como ele escreveu aqui na própria obra dele, né, De Vera Pronunciatione. Então existia essa questão que ele pretendia manter, conforme os comentários dos doutores, né, conforme as gramáticas, a própria pronúncia reconstituída.
Temos que, com o passar do tempo, o pessoal da Alemanha começou a fazer seus estudos linguísticos. Então, existe uma vasta, ampla bibliografia da Alemanha sobre estudos linguísticos, que é muito interessante. E aqui temos o Franz Bopp, né? Ele foi um filólogo e linguista alemão. Ele estabeleceu as bases para a gramática comparativa. Então, em sua gramática comparativa das línguas indo-europeias, ele determinou 3 objetivos. Primeiro, realizar uma descrição da estrutura gramatical original das línguas conforme o deduzido de suas intercomparações, traçar suas leis fonéticas e investigar a origem de suas formas gramaticais. A partir da obra do Franz Bopp, foi possível fazer comparativos das línguas para se entender a fonética. Então foi muito importante a obra dele aqui para a filologia, para os linguistas, né? E a partir dessa obra dele é que começou a fazer os estudos no século XIX sobre como deveria se pronunciar o latim. Então veja que houve uma série de tentativas anteriores ao longo do período renascentista, dentre outros, mas a partir do século XIX, especialmente a partir de 1830 em diante, os estudiosos passaram a se decidir e a tentar focar aí em uma pronúncia latina reconstituída. Temos também outro acréscimo aqui, como o Jakob Ludwig Karl Grimm, né, que é um dos irmãos Grimm. Né, os irmãos Grimm são famosos aí, por terem escritos, né, dos contos de fadas dos irmãos Grimm. E dos irmãos, né, que é o Jakob, ele era um linguista, estudioso da língua alemã e também gramático, linguista, filólogo, né? E ele estabeleceu relações comparativas do latim, do grego e do alemão. E foi ele que instituiu, então, estabeleceu, né, a chamada Lei de Grimm, que explica a formação fonética do alemão enquanto originado da língua indo-europeia. Então, muito importante essa lei dele, né, que também é utilizada para compreender a fonética latina. Então, veja que com o passar do tempo, no século XIX, foi se desenvolvendo os estudos quanto à pronúncia, quanto à comparação da própria língua. Temos aí também o Samuel Stedman Haldeman, que ele era um naturalista, um filólogo norte-americano, e ele estabeleceu regras de forma pioneira, né? Ele foi um dos primeiros a tentar estabelecer uma regra para o latim que não seja propriamente uma pronúncia nacional, uma pronúncia tradicional. É ele que desenvolveu esses elementos. Então aqui temos a obra dele, né? Os elementos da pronúncia do latim para uso para os estudantes, né? Especialmente os estudantes de línguas, estudantes de direito, estudantes de medicina, de zoologia, de botânica e das ciências em geral. Então ele instituiu essa obra que estabeleceu parâmetros para justamente se utilizar na ciência. Então, muito interessante. A partir da obra do Samuel Stedman, os estudiosos, né, especialmente aí das academias, né, dos grupos de ciência que estavam surgindo, ele utilizava um padrão do Samuel Stedman Haldeman. Por isso nós temos vários termos nas ciências, né, que são utilizados aí em latim, e ele tentou pela primeira vez, de forma pioneira, apresentar a pronúncia reconstituída. Temos também a obra do Theodor Heinrich Gottfried Keil, né? Ele que foi um grande estudioso e filólogo clássico, né? E ele estudou na Universidade de Göttingen e Bonn, e ele recebeu seu doutorado em 1843. Entre 1844 e 1846, ele conduziu estudos de manuscritos em bibliotecas da Itália. Então, assim como os estudiosos anteriores que eu mencionei foram até a Itália, no caso aí até o Vaticano, né, até Roma, para procurar esses manuscritos antigos sobre o latim, ele também viajou até lá, e após seu retorno à Alemanha, ele se tornou um instrutor de fundação aí da Franke Pädagogium, né, a pedagogia franca, né? Então, interessante, ele publicou entre 1855 a 1880 8 volumes contendo todo o material de gramáticos latinos, na coleção chamada Grammatici Latini, ou seja, em 8 volumes ele reuniu quase todas as obras gramáticas que tratam de gramática do período em que se falava o latim. Então, estabeleceu uma base muito boa para o estudo posterior dos latinistas. Né? Sabendo a gramática, nós sabemos formar o Corpus Grammaticorum Latinorum. Ou seja, esse Corpus Grammaticorum Latinorum é constituído dos principais autores
que tratam sobre gramática e que sabiam falar o latim, ou pelo menos viveram em determinada época que o latim ainda era utilizado. Então nós temos aí vários autores, né, como Scaurus, né, os Sacerdos, ou Sacerdos, tem aí o próprio Santo Agostinho também, está aí no meio, Rufinos, né, Pompeius, vários outros que em uma outra oportunidade nós poderemos analisar um pouco mais sobre essas obras e esmiuçar. Mas basta saber que existem vários estudiosos, né? Especialmente, como nós podemos perceber, a partir do ano de 200. Né? Então veja que é uma coisa interessante. Né? A partir do ano de 200 em diante, os estudiosos gramáticos passaram a se dedicar a escrever mais obras, né, tratando sobre as normas de se falar, de se escrever o latim. E a partir então dessa obra do Kyle, né, o Kiel, dependendo da pronúncia, ele estabeleceu esses 8 volumes, ainda publicados até hoje pela Universidade de Cambridge. Nesses 8 volumes, com todas essas obras, os gramáticos, estudiosos de linguistas, passaram então a analisar as fontes, né, o que os gramáticos da antiguidade diziam sobre a pronúncia do latim. E utilizando aí, com base no conhecimento de gramática comparativa, eles então começaram a estabelecer as regras para a pronúncia reconstituída. Então, utilizando a fonte, né, já estabelecida pelo Kael, e estabelecendo a gramática comparativa, tudo da forma como os alemães estabeleceram, várias obras surgiram no século XIX. Então são essas obras listadas aí, né, desde 1855 até 1888. Note que a maioria dessa bibliografia ela está relacionada ao pessoal que fala ou inglês, ou francês, ou alemão, porque eram justamente as pessoas que tinham mais dificuldade em pronunciar o latim, né? O italiano, o espanhol, o português não tinham tanto problema quanto a questão da pronúncia do latim, porque adotava a pronúncia nacional, que é bem parecida com a pronúncia latina. Então veja que surgiram esses vários estudos apresentando essas conceituações, né, especialmente voltadas aí para tentar fazer uma reforma nas escolas. As escolas tinham o estudo da gramática, né, e a ideia toda era reformar a escola para apresentar aí uma pronúncia que fosse reconstituída e não a pronúncia nacional. E nós temos aqui o Wilhelm Paul Corsen. Ele era um grande estudioso aí, né, de 1820 a 1875, e em 1854 ele ganhou o prêmio oferecido pela Academia Real Prussiana de Ciências pelo melhor trabalho sobre a pronúncia e o sotaque do latim, né, com o seu tratado aí que imediatamente ganhou destaque em sua publicação com o título, né, de Über Aussprache. Ele, como esse grande estudioso, né, foi uma das obras mais eruditas, mais magistrais de sua área quanto à pronúncia do latim. Ele foi seguido então de outras obras que ele colocou. Então essa obra do Corsen foi fundamental, poderia dizer assim, para estabelecer parâmetros para a pronúncia reconstituída. Então a partir dessa obra, vários estudiosos foram influenciados pelo Corsen e foram estabelecendo a pronúncia reconstituída. Então temos aqui, em 1860, foi publicado nos Estados Unidos, né, o livro Latin Pronunciations and Latin Alphabet, por Leonard Tafel, né, que era professor da Universidade da Filadélfia. Temos aí em 1870, que foi publicado o livro Latin Pronunciation at Harvard, né, pelo George Lane, que ele foi um propagador aí da pronúncia reconstituída. Né. Todas essas obras elas tinham como base aí a obra do alemão Corsen. Né. Então veja que é interessante, foram iniciadas aí uma verdadeira corrente de ideias para se analisar as obras, né? Analisar as pronúncias e as obras originárias do latim para tentar estabelecer essa pronúncia aí também. E nós temos aqui que dentro dos ingleses, os estudiosos de clássicos começaram a observar então os alemães, como eu mencionei, particularmente no campo dos estudos latinos, o que se deveu em grande parte à influência alemã sobre os primeiros professores de latim em Cambridge. Então nós temos aqui o Hugh Andrew Johnston Moore. O Morrow, ele junto com o Mayer, eles foram influenciados aí pelos professores alemães, né? À medida então que a Prússia crescia para se tornar o principal estado alemão durante as décadas de 1850 e 1860, que buscava liderar o Império Alemão Unido. Então,
os ingleses começaram a ser influenciados pelos alemães quanto a essa ideia da pronúncia reconstituída. Lembre aí que Erasmo de Roterdã já havia visitado Cambridge, já havia instaurado ali essa semente, né, de estudiosos que não estavam satisfeitos com a pronúncia latina, né, eles não tinham a concordância de que a pronúncia latina tradicional inglesa era o ideal, e eles buscavam então a pronúncia reconstituída. Então, esse Morrow, que era professor da cadeira de latim em Cambridge, foi um dos primeiros a tentar estabelecer essa pronúncia reconstituída e começou a criar esse movimento com mais intensidade. Surgiu em 1870 a Oxford Philological Society, né, que foi precedida aí pela The Philological Society em 1830, e essa Oxford Philological Society foi uma organização acadêmica da Universidade de Oxford para estudar a filologia e trouxe muitas informações, agregou muito em se tratando de pesquisar a pronúncia correta ou a pronúncia que seria utilizada no latim clássico. Após uma conferência entre professores de latim realizada em 1871, ficou claro que a pronúncia inglesa, que é uma pronúncia tradicional, nacional, né, ela não era satisfatória. Então caberia agora adotar outro sistema mais próximo dos clássicos. Então, no mesmo ano, Morrow ele publica o livro Remarks on the Pronunciations of Latin em Cambridge, em 1871. Então, para solucionar a questão, os professores Edwin Palmer e Hugh Andrew Morrow, eles publicaram então seus estudos nos sílabos, onde nesses sílabos ele apresenta as regrinhas, né, as regras mesmo sobre como pronunciar, especialmente dedicadas aos professores nas escolas. Então, eles tentaram estabelecer uma reforma educacional em 1870, especialmente na Inglaterra, a partir de seus estudos, para que os professores adotassem essa pronúncia reconstituída. E a forma de pronúncia dada por Morrow e Palmer foi adotada pela Universidade College, por Robinson Ellis, mas não se teve êxito entre os professores que preferiam adotar a pronúncia inglesa ainda, né? Logo depois, a Universidade de Cambridge fundou seu próprio instituto também de filologia, né, a Cambridge Philological Society, em 1872, por influência justamente do Morrow. E depois, com o passar do tempo, com os vários estudos, eles fizeram um sílabus, né, que é a reunião, como disse, as regrinhas do que é estabelecido como pronúncia reconstituída. Então, em 1886, eles publicaram esse documento, né, Cambridge Philological Society, a Pronunciation of Latin in the Augustan Period, ou seja, eles pesquisaram qual era a pronúncia durante o período do imperador Augusto, né, que é considerado o período clássico, né, onde tem Júlio César, Cícero, o próprio imperador Augusto, Jesus Cristo também, né? Então é considerado o período clássico, e eles fizeram essas regras documentadas em 1886 em Cambridge. E a Universidade de Oxford, a Oxford Philological Society, também aceitou esse documento, porém ele não foi aceito muito academicamente naquele período de imediato. Levou um tempo a ser estabelecido regras, né? Logo depois, com o passar do tempo, né, surgiu a The Classical Association, que foi fundada em 19 de dezembro de 1903, com o objetivo de avançar a educação pela promoção e desenvolvimento e manutenção dos estudos clássicos e aumentar a consciência pública sobre a contribuição e importância dos clássicos para a educação e a vida pública. Então, note que mesmo a Cambridge e Oxford tendo estabelecido algumas regras para a pronúncia reconstituída, ainda não havia sido imposto às escolas, né? E surgiu então a Classical Association para dar essa força nesse sentido. E logo depois nós temos aí que foi aprovado em 1905 na Oxford Philological Society um sílabus, esse sílabus contendo as regras da pronúncia restaurada. Depois, em 1906, a Universidade de Cambridge também aceitou esse mesmo sílabus, e depois, ainda em 1906, a Classical Association. Então aqui nós temos a primeira página do sílabus, né? Poucas páginas, são cerca de 5 páginas mais ou menos, onde tem todas as regrinhas assim, pré-estabelecidas, né, sobre como deve ser feita a pronúncia reconstituída, a pronúncia do período clássico, de acordo com essas universidades, Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford. E esse documento passou a ser utilizado então, e com a aprovação depois e posteriormente de novas regras, a ser utilizado nas escolas, e as universidades de Oxford e Cambridge passaram a adotar, a partir desse ano de 1905 1906, essa pronúncia reconstituída. Nós temos aqui o trabalho do Ferdinand Sommer,
e também do Raymond Pfister, né? O Ferdinand Sommer ele foi um grande estudioso linguista, né? E ele criou um manual fonético e morfológico latino que trouxe muita influência. É um manual muito interessante, né? Onde apresentei várias análises sobre as fontes latinas, como se deve pronunciar, e foi uma obra de grande influência também entre os estudiosos da língua latina, especialmente na pronúncia. Ele publicou em 1902 e foi uma das fontes, inclusive, também para os sílabos, como eu falei, de Cambridge e de Oxford, né? Na Inglaterra, a pronúncia reconstituída ela foi fortemente combatida, né? Os professores não queriam mudar a pronúncia, que era a pronúncia inglesa, para uma pronúncia artificial, acadêmica, né? E por isso, né, eles foram combatidos essa pronúncia nova. Intensos debates entre professores, né, que não aceitaram o novo sistema e que tinham seus argumentos para a manutenção da pronúncia inglesa. Até que o governo britânico adotou como política pública de reforma educacional a pronúncia reconstituída, que passou a ser imposta oficialmente nas escolas a partir dos anos 20, né, do século 20. E mesmo que não fosse uniforme, ou seja, algumas escolas foram adotando, outras escolas foram deixando de adotar a pronúncia inglesa e foi passando o tempo aí. Então veja que é bem interessante, né? Surgiu então a pronúncia como coisa imposta nas escolas a partir de 1920. Temos também vários críticos, né, sobre a pronúncia reconstituída. Um deles aí é o Winston Churchill, que ele fez um discurso anual na London School of Economics and Political Science, e esse assunto era sobre o estudo do inglês. E Churchill disse nesse momento que os ingleses, né, costumávamos ter certeza de que a melhor maneira de aprender inglês era aprender no latim. Né? Esse argumento foi um tanto destruído pela nova, e se assim pode-se dizer, ridícula mudança na pronúncia que nos últimos anos se generalizou. Essa inovação perniciosa na qual nossos alunos haviam mergulhado enfatizava a necessidade de um estudo adequado do inglês. Ou seja, o Churchill, né, que foi muito influente na política, se tornou primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, e meio que ele estudou latim, mas meio que ele abandonou o estudo do latim, tendo em vista que para ele se tornou algo inútil, não tão prático. Né? Então, é bem interessante saber isso. Foi um dos influenciadores para acabar com o latim nas escolas, né? Porque ele dizia que já que o latim tem essa coisa de mudar a pronúncia e não tem uma ligação tão intensa com o inglês, melhor focar no estudo do inglês ao invés de estudar propriamente o latim para depois aprender o inglês. Né? E demonstrando que essa ideia da pronúncia reconstituída começou a mudar a mentalidade naquela época. Era algo muito conturbado essa mudança, né? Não foi muito bem aceita. Né? E inclusive aqui no Brasil também não foi bem aceita. Né? Como nós veremos aqui, há uma grande controvérsia sobre a pronúncia latina no Brasil. Né? Então, a pronúncia reconstituída ela foi defendida pelos estudiosos Matoso Câmara Júnior, Júlio Ribeiro, Vicente de Souza, Enes Faria e Serafim da Silva Neto. Então, a pronúncia reconstituída é a pronúncia que é essa defendida pela Universidade de Cambridge, né, que visa restaurar a pronúncia da época do latim clássico. E a pronúncia tradicional, né, que foi defendida, ou também eclesiástica, foi defendida por Cândido Jucá Filho, Marques Leite, Nelson Romero e Gladstone Chaves de Mello. Dentre esses aqui, alguns defendem a pronúncia tradicional, ou seja, continuar utilizando a pronúncia do português para o latim. Outros aqui defendem a pronúncia eclesiástica, né, como é o caso aqui do Nelson Romero. E outros defendem o estudo da pronúncia do latim como português para as escolas secundárias, para as escolas das crianças, mas que também se utilize também da pronúncia reconstituída para os estudos, especialmente aí das obras mais antigas. Então houve um intenso debate, né, uma série de ofensas, né, foi um debate assim, bem intenso, troca de artigos, especialmente na revista Filológica, né, artigos do Enes Faria contra o Cândido Jucá Filho, né, e nós temos aí o Nelson Romero de um lado, né, que ele defendia essa pronúncia eclesiástica, especialmente. Ele era um católico, né, inclusive amigo aí do Alexandre Correia, né, que foi o tradutor dessa Suma Teológica, e também amigo do pessoal aí do Centro Dom Vital e tudo mais, né, muito elogiado por Otto Maria Carpo, o Nelson Romero.
e escreveu uma série de ensaios defendendo a utilização da pronúncia tradicional eclesiástica, né? Ele foi estudioso aí, da Universidade Gregoriana de Roma, né? Então trouxe muita influência romana. Enquanto nós temos aí o Ernesto Faria, né, que é mais acadêmico brasileiro, mas que defendia a ideia da pronúncia reconstituída, inclusive nas suas obras de grande influência nas universidades brasileiras. Então havia esse intenso debate entre os estudiosos para qual deveria ser adotada a pronúncia, especialmente na década de 40, né, quando surgiu uma lei que ampliava o estudo do latim. Então houve esse debate, se nas escolas deveria ser aprovado a pronúncia reconstituída ou a pronúncia tradicional. Então é bem interessante saber isso aí, né? E aqui nós temos o Napoleão Mendes de Almeida. Ele fala um pouco, logo no prefácio do seu livro, né, Gramática Latina, sobre essa questão da pronúncia. Se realmente isso era algo interessante ou se isso estava atrapalhando o estudo do latim. E aí no prefácio ele diz o seguinte: com lacunas de toda sorte, o latim tornou-se ainda mais antipatizado, né? Seu ensino passou a ser ainda mais dificultado com a introdução, mormente em estados do Sul e de maneira especial em São Paulo, da pronúncia reconstituída, galicamente chamada pronúncia restaurada. Apedrejados e vergastados, como se já não bastasse, nossos pirralhos passaram a ser torturados por ex-alunos universitários que de faculdades de filosofia saíam cientes de latim, mais cientes de didática, rapazes e moças que, tão preocupados em mostrar sabências, passavam a ensinar a tal pronúncia e se esqueciam de ensinar latim. Então veja que para o Napoleão Mendes, os professores de latim aqui no Brasil saíam das faculdades e preocupavam mais em questão da pronúncia reconstituída do que ensinar propriamente o latim. E ele ainda continua: para nós, são palavras do eminente educador Padre Augusto Magna. O que interessa no latim é sua literatura, sua virtude formadora do espírito. Desviar o estudo do latim para a especialização em questiúnculos de pronúncia reconstituída é desvirtuar aquela disciplina e tirar-lhe seu poder formador para recair no eruditismo balofo, pretensioso e estéril. Por que não ensinar nas faculdades de letras de São Paulo a pronunciar o português à lusitana, se a pronúncia de um idioma deve ser a dos seus clássicos? Precisamente aí está a explicação da pronúncia novidadeira do latim. Quem introduziu em São Paulo foi um professor lusitano que, achando mais fácil ensinar o latim pela pronúncia da Alemanha que pela de Portugal, impediu aos alunos da faculdade, que então teimavam em pretender passá-la adiante. Se não é para falar que um estudante vai aprendê-lo, muito menos deve estudá-lo para pronunciar mais a alemã que a portuguesa, tirando o latim até a própria utilidade para o vernáculo. Ou seja, o que Napoleão Mendes está dizendo? Que se é para adotar uma pronúncia, por que adotar uma pronúncia clássica ou reconstituída? Nós não lemos, por exemplo, os Lusíadas com a pronúncia da época em que os Lusíadas foi escrito. Né? Nós lemos com o português de agora mesmo. Ou nós não aportuguesamos com o português de Portugal, né? Para ler obras lusitanas, né? Obras antes, mais antigas, inclusive, como Lusíadas e outras obras. Então veja que nós não, na literatura brasileira, né, na literatura portuguesa também, nós não nos preocupamos com a pronúncia da época, porque é a língua portuguesa. Há evidentemente um anacronismo na leitura da própria literatura brasileira e portuguesa nesse sentido. Né? Por exemplo, o português pronunciado pelo Machado de Assis não é o mesmo português que nós pronunciamos. Há uma série de diferenciações peculiares, bem poucas, mas há diferenças. Né? Então veja que se nós não nos preocupamos no português com pronúncia das épocas, por que nós vamos tentar reconstituir o latim aos moldes clássicos e nós não podemos ler conforme a pronúncia lusitana, né, ou a pronúncia do português no latim? E ele defende ainda essa pronúncia tradicional, né, a pronúncia nacional portuguesa, justamente pelo fato do elo com o português, para a gente entender o português. Então essas são as palavras de Napoleão Mendes de Almeida. Foi profético, né, em 1954, porque logo depois, em 1961, o latim foi tornado aí,
não obrigatório nas escolas e logo depois deixou de ser ensinado nas escolas. Então, para Napoleão Mendes, essa questão da pronúncia reconstituída atrapalhou o ensino, né? E aqui temos, na década de 1950 e 1960, a maioria das escolas públicas em todo o mundo deixaram de ensinar o latim, justamente porque houve no mundo todo, especialmente nas universidades, entre os professores de latim nas escolas, essa questão da pronúncia reconstituída, se iria adotar ou não. Havia um intenso debate, né, entre aqueles que defendiam a pronúncia de cada região. A pronúncia reconstituída, então, ela foi a causa do fim do estudo do latim nas escolas públicas? Há um intenso debate, isso aqui é uma tese que poderia ser uma tese acadêmica, né, para falar sobre isso, mas como o próprio Napoleão Mendes mostrou, né, pareceu ter realmente atrapalhado. Foi um dos vários fatores. Né? Nós verificamos que existe aí um momento, né, político, social, que estava propondo, né, que a escola deveria ser algo mais técnico, menos humanista e dentre vários outros fatores. Mas é interessante dizer que essa mudança de pronúncia acabou justamente atrapalhando e tirando um pouco até mesmo da utilidade da língua latina em se tratando de sua análise comparativa com a língua que fosse adotada, que fosse estudada, em comparativo com ela. Por exemplo, o francês, em comparação ao latim, agora com a pronúncia reconstituída, havia um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Então é interessante observar isso, né? E quais são os livros, então, recomendados para aprender a pronúncia reconstituída? Mesmo com tantos problemas, as universidades atualmente elas adotam, né, a pronúncia reconstituída. Né? Então, grandes universidades aí, Harvard, Cambridge, né, como eu mencionei, Oxford, aqui as universidades do Brasil, elas adotam a pronúncia reconstituída. Quais são tão bons livros que nós podemos ler para entender essa pronúncia reconstituída e que são livros assim mais recentes e que são considerados assim como mais fundamentais. Nós vimos que tem uma intensa bibliografia sobre o tema no século XIX e início do século XX, mas nós temos obras mais recentes que meio que consolidaram as ideias da pronúncia reconstituída. Nós temos inicialmente aqui a obra do Edgar Howard Sturtevant, né, que foi professor de filologia clássica da Universidade de Columbia, e ele escreveu a obra The Pronunciations of Greek and Latin, em 1920. Foi uma obra que trouxe muita influência, especialmente aí nos Estados Unidos. Nós temos aqui também a obra do Alfonso Traina, né, ou Traina. Ele é um grande latinista, um filólogo clássico, né, foi tradutor e acadêmico italiano, professor emérito de literatura latina na Universidade de Bolonha, e ele escreveu essa obra, né, Le Alfabeto de la Pronuncia del Latino. É uma obra realmente muito boa, é poucas páginas, mas ele publicou em 1957, mas é muito didática e ensina a pronúncia reconstituída lá. Então ele foi professor, inclusive, do Ivano Dionigny, né, que é o atual latinista do Vaticano. Né? Ele que faz as traduções das encíclicas, dos documentos papais, até do Twitter em latim do Papa. Né? O Ivano Dionigny, ele faz essas traduções e ele foi reitor, né, da Universidade de Bolonha. Então ele é discípulo aí do Alfonso Traina, foi um grande professor, um grande latinista, né? E essa obra dele é realmente muito boa. Eu diria que está entre as melhores mesmo sobre a pronúncia latina. Né? A didática dele é muito boa. Eu gostei bastante em se tratando da didática. Ele faleceu em 2019, né? o Alfonso Traina, mas escreveu grandes obras muito interessantes, trouxe uma grande contribuição, especialmente aqui na ideia da pronúncia. E como a pronúncia italiana ela é bem recorrente, né? Na Itália, em se tratando aí da igreja, né, a obra do Traina foi fundamental para consolidar essa pronúncia reconstituída nas universidades. Temos também outro autor, o William Sidney Allen, que ele é professor de filologia comparada na Universidade de Cambridge. Então, o Allen, né, ele absorveu toda essa corrente da Universidade de Cambridge, desde Erasmo, passando por vários outros estudiosos, né, o Murrow, dentre outros, e estabeleceu obras aqui sobre pronúncia. Né? Ele foi um importante linguista britânico, né? E vários foram influenciados por ele, né? Como, por exemplo, aqui o George Hewitt, né? O John Lyons, o John Wells, o Geoffrey Hawker, entre outros. Ele também foi influente no desenvolvimento linguístico, especialmente aqui como uma disciplina distinta na Grã-Bretanha no século XX, e ele pressionou, né, o Conselho Geral da Universidade de Cambridge para estabelecer cargos linguísticos na década de 60.
né, e ajudou a fundar então a seção de linguística que posteriormente foi chamada de Linguistics and Philology, né, na Academia Britânica, em 1985. A Universidade de Cambridge ela tem um prêmio com o nome, né, do Sidney Allen, o tamanho e importância dele, né, concedido aí pelo desempenho ilustre para o estudante de linguística. Então ele é fundamental na Universidade de Cambridge, ele consolidou toda essa corrente dessa universidade para estabelecer essa pronúncia latina. E a obra dele é essa aqui, Vox Latina, The Pronunciation of Classical Latin, William Sidney Allen, a primeira publicação é de 1965 e a segunda de 1978. É considerada como uma obra padrão, assim, os estudiosos tomam como base a Vox Latina como sendo aí uma das obras mais fundamentais sobre pronúncia reconstituída. É uma obra realmente muito boa, ele apresenta várias citações das fontes clássicas, né, especialmente utilizando aqueles 8 volumes do Cael, né, e ele também, no final da obra, apresenta várias citações também das suas próprias fontes, né, e é uma obra realmente muito significativa, analisando letra por letra e como pronunciá-la. Mas nós temos também uma certa divergência na acadêmica, né? O André Calabrese, né, que é um estudioso ítalo-americano, ele estudou na Universidade de Pádua, ele é um professor, né, conhecido aqui na Universidade de Connecticut, mas também foi professor de Harvard e também da MIT, né, da Massachusetts Institute of Technology. E ele escreveu um artigo chamado aí On the Evolution of the Short Height Vowel of the Latin into Romance. Esse artigo acadêmico dele, ele apresentou falando sobre as vogais, e ele diverge do Vox Latina, né, do Andrew, como eu mencionei anteriormente. Então, ainda há debate sobre a pronúncia, não é algo consolidado, a pronúncia latina, embora haja essa obra, as obras mais consolidadas, né, que é a Vox Latina do Sidney Allen, e também a obra do Alphonse Train, são as obras assim, mais respeitáveis, mas o André Calabrese apresenta especialmente hipóteses quanto à pronúncia das vogais durante o período clássico, que é diferente do que esses autores apresentavam. Então ainda há debate sobre a pronúncia reconstituída. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a pronúncia eclesiástica. Então veja que eu falei apenas quanto a aspectos teóricos, né? Eu vou falar primeiro dos aspectos teóricos de cada língua, de cada pronúncia, aliás, né? Não é língua diferente, é pronúncia. De cada pronúncia, primeiro eu falei agora da pronúncia reconstituída, como ela surgiu, os vários debates, as principais obras. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar sobre a pronúncia eclesiástica, como ela surgiu, seu desenvolvimento e seus vários aspectos. E depois disso, na outra aula, né, eu vou apresentar as regras práticas, né, de como nós iremos pronunciar, dando exemplos, apresentando as diferenças da pronúncia eclesiástica em relação à pronúncia reconstituída e dentre outros aspectos. Então veja que estamos ainda nos aspectos teóricos quanto às pronúncias. Então já falamos da pronúncia reconstituída ou pronúncia acadêmica. No próximo vídeo, a pronúncia eclesiástica. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito para acompanhar a nossa série sobre esse curso de latim, né, que é fundamental entender esses aspectos teóricos para quando você for optar sobre qual pronúncia você vai utilizar, você vai saber quais obras buscar mais informações, vai saber mais informações especialmente sobre suas origens. Então é isso, muito obrigado pela atenção, deixe nos comentários o que você está achando da nossa série. E é isso, compartilhe para aqueles que estão interessados em estudar a língua latina nesse nosso curso de latim. Muito obrigado pela atenção.